dia na paz do Senhor. Podeis assentar, muito obrigado por esse momento. Eu quero já convidar a você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Que bom estar aqui com vocês nesta manhã, onde que nós temos percebido uma atmosfera muito graciosa, abençoadora para os nossos corações e cremos de que Deus permanecerá sobre nós de uma maneira muito sobrenatural. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe ao Mádiblo, que tem seguido em uma ascensão, cada congresso, agora cada conferência, temos percebido uma ascensão de uma atmosfera de Deus, de criatividade. Que Deus abençoe a toda a liderança. Antes de nós lermos esse texto, fique com a sua Bíblia aberta, porque você vai conferir algumas coisas nesse texto comigo ao longo da nossa reflexão. Eu quero iniciar lendo um texto com vocês, aqui na tela, um texto que tem me inquietado há algum tempo. E esse texto falará da tônica da nossa reflexão aqui nesta manhã. É Atos capítulo 13 e versículo 16. 16, olha o que está escrito. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto de seus pais. Tendo Davi servido a sua geração. Dá uma olhada para a foto deste homem. Esse homem chamava-se Stanislav Petrov. Alguém já ouviu falar desse nome? Esse camarada era um russo. Ele faleceu o ano passado. O que o Petrov tem alguma coisa a ver com a introdução do texto de Atos 13 e 36? É porque esse camarada, na década de 80, muito especialmente em 1983, somos sabedores de que o mundo estava naquela famosa Guerra Fria, né? Que não era uma guerra que aconteceu no inverno, né? Mas a Guerra Fria, aquelas tensões entre as duas potências na época, os americanos e a União Soviética. Em 26 de setembro de 83, esse camarada, ele servia para monitorar toda a sala, ele coordenava todos os computadores de defesa da União Soviética. Por exemplo, se houvesse algum ataque iminente e os computadores alarmassem, ele era o cara responsável para apertar o botão e dar o contra-ataque na época contra os Estados Unidos. E um belo dia ele estava lá na sua sala e os computadores alarmaram, indicando que um míssil havia sido deslocado de alguma base dos Estados Unidos em direção à União Soviética. Qual era a sua medida? De imediato ele deveria comunicar aos seus superiores e ele deveria apertar o botão e estaria dando uma resposta de contra-ataque contra os Estados Unidos. Mas alguma coisa veio sobre ele que ele imaginou que fosse um alarme falso. Um alarme falso. Só que é tenso. Porque se ele tivesse enganado, a Terceira Guerra Mundial estaria dado o start. E o mundo não seria mais o mesmo. Ele deveria fazer uma decisão. Ou ele aguardava 15 minutos, que era o período em que esse míssil gastaria para chegar na União Soviética, para ele ter certeza de que tinha sido um alarme falso. Ele tomou uma decisão. Ele decidiu esperar. E depois de 15 minutos, bem-aventurados todos nós, foi um alarme falso, foi uma leitura equivocada do satélite,
E esse cara morreu. E quando ele morreu, olha o que veio no... Olha o que estava na reportagem. Deixa-me ler. Stanislav Petrov, o homem que salvou o mundo. O homem que salvou o mundo. Essa é a história que Petrov deixará para essa geração. Quando alguém lembrar desse nome, lembrará de um homem que salvou o mundo de uma terceira guerra mundial. E quando eu olho para o texto de Atos 13 e 16, agora numa outra versão, ora, tendo cumprido a missão que Deus lhe dera para a sua época, Davi morreu e foi para junto dos seus pais. Linguagem de hoje. Na verdade, Davi, no seu tempo, cumpriu os planos de Deus. Depois morreu e foi sepultado ao lado dos seus antepassados. Versão NVI. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus pais. Eu quero que nessa manhã a gente pense como que nós estamos servindo a nossa geração. A gente precisa, e essa é a tônica da conferência desde sexta-feira. Assim como Davi assumiu um compromisso com a sua geração, assim como Davi assumiu um compromisso com a sua época, nós estamos aqui para sermos tocados pelo Senhor e dizer, não é apenas Davi que deixará uma lápide na sua sepultura dizendo, eu servi a minha geração, eu servi a minha época, eu servi o meu tempo. Você é essa pessoa, você é este moço, você é esta moça, que se o Senhor não nos arrebatar, ao você morrer, alguém mencionará o seu nome e dirá, esta sim serviu a geração dela. Esse sim serviu a geração dele. Ele deixou uma marca, ele deixou um legado, deixou uma herança para a sua geração. Quantos creem de que você pode servir mais a sua geração? Quantos creem? Quantos creem? Essa é a tônica da nossa conversa aqui. Na verdade, a minha reflexão vai ser a respeito de algumas coisas que têm acontecido na minha vida. Algumas decisões que eu tenho tomado nesses últimos anos. E o quanto que isso tem abençoado o meu coração. Então, cada ponto da nossa reflexão, eu quero que você pense como sendo um motivo para nós orarmos no final dessa manhã. Cada ponto, cada tópico são motivos e razões que nós estaremos orando no final dessa reunião. 2 Timóteo capítulo 1, esse é o texto da nossa reflexão. Todas as vezes que eu abro a minha Bíblia em 2 Timóteo, o meu coração acende uma luz. Quando eu li o livro do Charles Swindoll, o apóstolo da graça, Paulo, ele vai terminando o livro e ele termina na epístola de Paulo a Timóteo, a sua segunda carta. E a maneira com que o Swindoll ele nos traz a emoção, o drama, da onde que Paulo estava, o que Paulo reúne no seu coração para passar, aquilo mudou a minha vida todas as vezes que eu olho para Timóteo. Porque quando eu olho para Timóteo, eu vejo assim, tem um Paulo morrendo, mas ele está deixando um discípulo. Ele está deixando um discípulo. E eu quero que você pense comigo nessa manhã. Se você quer servir a sua geração, a sua história não pode morrer com você. Se você quer servir a sua geração como alguém apaixonado por Jesus, você precisa deixar discípulos para que seguem a sua história. Dá uma olhada para trás da sua história. Uma pergunta muito simples. Tem alguém te seguindo? Você tem dedicado tempo assim para
pastorear alguém, ministrar na vida de alguém. Você vai dizer, cara, Deus me deu uma visão, Deus me deu uma chamada, Deus me deu um ministério, e eu quero compartilhar isso com alguém para dar seguimento, para dar continuidade. E Deus colocou no meu coração que eu vou caminhar contigo durante esse tempo, porque eu creio que você será a continuidade de algo grande de Deus. Ei, você tem alguém? Se você não tiver ainda, eu quero que você saia desta manhã com esse compromisso. Eu preciso deixar alguém. Eu preciso ter um Timóteo na minha vida, na minha história. Eu preciso ter um Timóteo. É por isso que eu casei e já tive 2 filhos. Já estou deixando 2 filhos para esta geração. Então, quando você casar, povoe a terra em nome de Jesus. E a minha missão é inculcar na vida do Alejandro, é inculcar na vida da Alessa, de que eles darão continuidade a algo muito maior do que eu tenho vivido. Quando você abrir a sua Bíblia, a carta a Timóteo, acende uma luz dizendo a quem eu estou deixando na minha geração. Eu quero te dizer que essa não é uma ideia do Aguiar, essa é uma ideia de Cristo, gerar discípulos. Então, acende uma luz no seu coração e coloca na sua agenda de vida. Eu preciso deixar alguém. Eu preciso deixar alguém. Se você me entende, diga amém. Então vamos ao texto, versículo 3. Diz-nos assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar eu faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Olhe para cá. Quem já ouviu falar de maldição hereditária? Quem aqui já ouviu falar de bênção hereditária? Aí já diminuiu. Esse é um texto que eu quero ministrar no seu coração, e essa vai ser uma das chaves para nós orar no final. O que o texto está nos dizendo é de que a história de Timóteo foi radicalmente afetada por uma chave genealógica. Lóide foi uma chave abençoadora. Lóide foi uma chave abençoadora para a sua descendência. Nós não sabemos qual foi a história antes de Lóide, mas nós sabemos o que aconteceu depois de Lóide. E nessa manhã eu estou diante de moços e moças que vêm com as suas cargas históricas das mais variadas possíveis. É possível que você venha aqui nessa manhã e você tenha um histórico familiar não muito louvável. Talvez o seu pai ainda não é um cristão. Talvez os seus tios, talvez você é o único cristão da sua família. Talvez você é o único que tem uma relação com o Senhor, porque os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, os seus tataravós não conheceram o Senhor e talvez imprimiram marcas impositivas na sua vida que você traz ainda hoje. Mas eu quero liberar uma palavra para o seu coração, e eu quero que você crer, eu quero que você acredita nisso, assim como o ar que você está respirando. Independente do que aconteceu na sua vida, independente do que aconteceu na sua história, o que interessa é o que vai acontecer a partir de você. Você é uma chave abençoadora para a sua descendência.
para a sua descendência. Talvez você não recebeu um amor paterno, talvez você não recebeu um amor materno, talvez você foi violentado, violentada por pessoas que te machucaram muito, e você olha para trás e olha a sua história com muita escuridão. Eu quero te dizer uma coisa: a partir de você, a sua descendência será iluminada pela graça do Senhor Jesus. O Jonathan Edwards é um homem que vocês conhecem, porque é muito frequente citarmos o Jonathan Edwards do século XVIII, porque esse homem foi muito relevante no seu tempo e nos deixou muitas coisas a aprender. No seu tempo, havia um ateu que importunava Jonathan Edwards, resistia a ele de maneira muito pública, muito feroz. Os anos se passaram, e de repente houve um antropólogo cristão que ele decidiu fazer um levantamento genealógico de Jonathan Edwards e do seu contemporâneo. O cara era Max Juck. E ele vai fazer o levantamento. O que aconteceu com a linhagem de Jonathan Edwards e o que aconteceu com a linhagem do Max Juck. Deixa-me ler para vocês. Jonathan Edwards, dos 1.394 descendentes. Olha o que está escrito. 3 se tornaram presidentes de universidades. 3 senadores dos Estados Unidos. 30 juízes. 100 advogados. 60 médicos. 65 professores de universidades. 75 oficiais de exército e marinha. 100 pregadores e missionários. 60 escritores de destaque. Um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, entre eles governadores de estados, diplomatas enviados a outros países. Os descendentes de Dona Edwards não custaram ao Estado $1 sequer. Agora dá uma olhada para a descendência do Max Juck. O ateu viveu uma vida ímpia, casou-se com uma jovem ímpia e também deixou um legado para os seus descendentes. Olha, da descendência dessa união entre Juck e a sua esposa, pesquisado por esse antropólogo, 310 morreram como indigentes. 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos. 100 eram alcoólatras. Mais da metade das mulheres se tornaram prostitutas. E os 540 descendentes de Juck custaram ao Estado $1.250.000. Você é uma chave abençoadora para a geração que virá após você. Talvez você não imagina, mas do seu ventre poderá sair juízes, diplomatas, deputados, presidentes, doutores, doutoras, empresários. Da sua linhagem poderá sair alguém que deixará uma grande marca nesta geração. Por isso não lamente o seu passado, creia de que o seu futuro será brilhante e vibrante para a glória do Senhor. Quem crê, aplauda o nome do Senhor Jesus. Eu não tenho ideia, mas eu creio que será algo maravilhoso que virá da minha descendência. Creia do que poderá acontecer a partir de você. Você me entende? Diga amém. Versículo 6. Então Paulo está dizendo, olha, o que aconteceu na geração que lhe antecedeu, você tem algumas responsabilidades. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom que há em ti. Diga comigo, despertes o dom. Assim, ó. Despertar é uma palavra que traduz bem,
mas ela não é uma tradução assim, a melhor. Ela é boa, mas não é a melhor. Porque o termo que Paulo utiliza aqui, no original, não é um despertar como de um sono. Não é de um despertar como de um sono. A palavra que Paulo utiliza aqui, Paulo utiliza assim que a tradução mais legítima seria: Timóteo, acenda um fogo dentro de você. A tradução é: acenda um fogo no dom que eu te dei. Se você pega a primeira carta de Paulo a Timóteo, você percebe no capítulo 4 que Timóteo, ele tinha um problema com dom. Talvez seja um problema que você tem aqui nessa manhã, com o seu chamado, com o seu propósito. Talvez você tenha algum problema com aquilo que Deus tem na sua vida. Porque Paulo olha para Timóteo e fala: Timóteo, não desprezes o dom que é em ti. Essa é a palavra que Paulo fala a Timóteo: não despreze. Agora preste bem atenção nisso. Paulo não está dizendo: Timóteo, eles estão desprezando o seu dom, cuidado com eles. Não. Paulo está dizendo: Timóteo, você não deve desprezar o dom. É você que não pode desprezar. Então preste muita atenção. Quem é responsável pelo dom que há dentro de você não é aquilo que está à sua volta. Porque tem muita gente que está dizendo assim: olha, eu não acredito, eu não levo a sério, porque alguém disse que eu não sou, alguém disse que eu não tenho, alguém disse que eu não posso. Então sabe de uma coisa? Eu não recebi apoio de pais, de irmãos, eu não recebi apoio de ministério, eu não recebi apoio lá do meu departamento, do meu líder, eu não recebi apoio. Então assim, ó, ninguém me apoiou, então eu desanimei. Deixa eu falar uma coisa. A decisão, a última palavra numa esfera horizontal, a última palavra sobre o seu dom, não são as pessoas que darão. Você precisa assumir a responsabilidade e é você que deve dar a última palavra sobre o seu dom. Se eu olhasse algumas experiências que eu tive em relação ao meu ministério, eu nunca estaria aqui. Eu lembro de um convite que eu tive para pregar em um congresso em Goiânia. E eu fui de ônibus e, como um bom mineiro, eu cheguei na rodoviária 6 horas. Eles iriam me pegar entre 6h30 e 7 horas. 6 horas eu estava na rodoviária. Deu 7h20, ninguém chegou. Deu 6h30, ninguém chegou. Deu 6h40, ninguém chegou. Deu 7 horas, ninguém chegou. Deu 7h30, ninguém chegou. Deu 8 horas, ninguém chegou. 8h30, ninguém. 9 horas, ninguém. Quando deu 9h30, eu disse: eu acho que eles esqueceram de mim. Aquele dia foi um dia assim, muito decisivo na história da minha chamada. Porque eu voltei de ônibus, uma angústia, uma depressão assim horrível. Desembarquei na rodoviária, era muito longe da minha casa. Eu disse: também eu não vou de táxi, também não vou, eu vou a pé. E eu voltei a pé para casa. E as minhas lágrimas molharam aquele asfalto. E eu ia dizendo: Deus, se fosse Marcos Feliciano, eles não iam esquecer. Se fosse Silas Malafaia, eles não iam esquecer, mas eu. Aí o inimigo vem dizendo: é verdade. Você não nasceu para isso. Você não tem isso. Aquele dia foi decisivo para a minha chamada. Porque entre a rodoviária e a minha casa, eu tinha uma realidade espiritual que queria dizer: despreze o que você tem. Ninguém acredita em você. Ninguém vai investir em você, não acredita nisso. Mas do outro lado eu me lembrei do Espírito Santo trazendo a minha memória, quando eu tinha 5 anos de idade. 5 anos de idade, a idade da Alessa. Nós estávamos indo para casa, para a igreja a pé, e nós passamos em frente de uma casa, e de repente eu lembro como se a imagem ficou imprimida na minha memória. Tinha um senhor alto, um magro, uma cabeça assim, tem cabeça assim, né? E ele alto, magrão, o nome dele é Wallace. A imagem dele está aqui.
E ele olhando a nossa família, papai, mamãe, nós 3 irmãos, eu tinha 5 anos, o Leandro tinha 8 anos e o Tando tinha 10. O meu irmão mais velho. E ele olhou assim para nós e diz assim: eu posso fazer uma oração por vocês? A gente nunca tinha visto aquele homem. A gente estava indo para a igreja. E papai disse: claro, pode. E nós entramos na casa daquele irmão. E eu lembro que quando ele começa a orar pela nossa família, o Espírito veio, o Espírito da profecia veio sobre aquele lugar. E ele apontou para mim. E quando ele apontou para mim, ele olhou para papai e para a mamãe dizendo: Deus me dá uma visão. E a visão que Deus me dá, Deus me mostra esse menino grande. E ele está com a Bíblia aberta. E eu vejo multidões diante dele. Deus me fala de que Deus levanta ele no ministério da palavra para abençoar nações. E ele falou do meu irmão do meio, e ele falou do meu irmão mais velho, falou para o papai, falou para a mamãe. E quando eu estava voltando para casa, de um lado, o diabo querendo me convencer: despreze o que Deus te deu, despreze, porque olha o que está acontecendo, olha como é que está a temperatura da sua chamada. Mas de repente Deus trouxe a minha memória, e naquele dia eu fiz uma decisão: não importa o que falarão, se acreditarão ou não, se investirão ou não, eu não vou desprezar o dom que Deus colocou dentro de mim. E você nesta manhã é chamado por Deus para incendiar o dom que é dentro de você. Você não pode sair aqui desta manhã com o seu dom, com a sua chamada, numa temperatura de frio. Morno, não, acenda. Ontem, quando nós cantávamos queima, deixa queimar, nós cantamos hoje sobre fogo, e isso vinha dentro de mim, porque era isso que eu tinha para falar para vocês. E Deus está gritando para você, moça, para você, moço: pare de desprezar o dom que há dentro de você. Incendeia, acenda uma fogueira dentro do seu coração, acenda uma fogueira na sua mente e deixa queimar o dom que há dentro de você. Acenda uma fornalha. A nossa geração precisa de homens famintos, inflamados, que tem uma fornalha dentro deles. Uma fornalha que o dom lhe arrebata para a vida. Ei, essa semana, 2 semanas atrás, alguém ministrou no meu coração algo que mexeu comigo. Alguém olhou para mim e diz assim: decida morrer vazio. Aquilo entrou em mim. Eu disse: meu Deus, que coisa forte. Morrer vazio. E essa pessoa continuou ministrando. Porque quando nós morremos cheios, nós estamos furtando a nossa geração. Eu quero que isso entre na sua mente. Quando você foi aceito por Cristo, Deus plantou algo dentro de você. Deus plantou um dom. Deus plantou um propósito. E quando você despreza isso, quando você negligencia isso, ei, você está furtando esta geração. Porque há pregações que Deus preparou, foi para você pregar. E se você decidir morrer cheio, você morrerá, e esta geração não ouvirá aquilo que Deus decidiu revelar através de você. Se você decidir morrer cheio, você morrerá, e alguém nunca ouvirá a canção que Deus colocou dentro de você para ser composta. Eu fico imaginando, por exemplo, se Beethoven tivesse desprezado o dom dentro dele. Nós não conheceríamos a revolução clássica na música. Se Einstein tivesse desprezado o dom que havia dentro dele.
E tantos outros homens. Thomas Edison, esses homens, se você ler as biografias dele, todos eles foram retalhados, todos eles foram resistidos. Na escola alguém dizia que não daria certo, alguém dizia que eles não iriam longe, mas esses homens decidiram aquecer o dom. E você precisa fazer esta decisão: eu quero morrer vazio. Quando Jesus vem à terra, Ele veio cheio do propósito. Jesus veio cheio do que Deus deu para Ele. Mas não era para ficar com Ele. É para Ele derramar para a sua geração. Então preste atenção. A morte de Jesus não foi uma morte matada. A morte de Jesus foi de uma vida derramada. Ele derramou tudo. Não houve nada que Ele reteve para si. Não houve nada que Ele tomou para si. Tudo que Deus entregou para Ele, Ele derramou. E quando Ele diz está consumado, lá foi a última gota de vida que Ele tinha para derramar sobre a terra. Ele veio cheio e partiu vazio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, resista à obesidade espiritual. Às vezes você recebe uma palavra, você recebe uma ministração, o que Deus está conversando conosco aqui nesses dias, você está sendo cheio, você está sendo cheio. A pergunta é, isso vai vir para fora? A nossa geração vai conhecer o que Deus já plantou dentro de você. Jesus veio cheio, mas por onde que Ele passava, tinha uma mulher que estava com fluxo de sangue. Aí ela tocou em Jesus, saiu virtude. Ele voltou para casa mais vazio. Ele voltou para casa mais vazio. Um leproso lhe encontrou, ele tocou no leproso, o leproso foi curado. Ele voltou mais vazio. Voltou mais vazio. Você é chamado para se esvaziar de tudo que Deus plantou na sua vida. Quem quer morrer vazio, levante a sua mão e aplauda o nome do Senhor Jesus. Acenda esta chama dentro de você. Decida derramar tudo aquilo que Deus te deu, tudo que Deus colocou dentro de você, que os seus pais ainda não conheceram, que os seus amigos ainda não conheceram. Você já ouviu alguém contar essa história? De que ele teve uma mudança radical, aí alguém olhou assim para ele e disse, nossa, eu não conhecia essa parte sua. Alguém já ouviu isso ou não? Há muita coisa dentro de você que os seus melhores amigos ainda não conheceram. Mas presta atenção no que eu estou dizendo. Ainda, Deus está dizendo para você, acenda um fogo dentro de ti nesta manhã. Dê atenção a este dom, porque você não pode furtar esta geração. O que Deus colocou dentro de você é para Blumenau conhecer, é para sua família conhecer, é para sua parentela conhecer, é para esta nação conhecer, é para este mundo conhecer. Bendito seja o nome do Senhor. Diga aí para quem está ao seu lado, você ainda não viu nada. Você vai conhecer muita coisa nova. Você vai conhecer muita coisa nova. Se você me entende, diga amém. Versículo 7. E aqui eu desejo trazer a ênfase da nossa manhã de oração. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de fortaleza. Deus não nos deu o espírito de timidez. O ano passado, eu fiz algumas decisões na minha vida. A gente aprendeu com os nossos pais e com a nossa Bíblia, de que as boas companhias nos ajudam a viver melhor, sim ou não? A gente aprendeu. Filho, cuidado com quem que você anda.
Porque você precisa andar perto de pessoas. E a gente aprendeu isso. E o ano passado, eu fiz uma decisão juntamente com a minha esposa. Eu disse assim, meu bem, a gente precisa trazer algumas pessoas para dentro da nossa casa. Algumas pessoas que desafiam a nossa espiritualidade. Algumas pessoas que desafiam o nosso jeito de ser em Deus. Alguém que nos inspira. E o ano passado Deus preparou algumas pessoas chaves. Que eu tive o privilégio de receber essas pessoas em minha casa. E quando elas saíram, a gente sentava em família e dizia o que Deus nos ensinou com essa pessoa. E nós começávamos a orar a partir dessa lição. E uma dessas pessoas que eu tive o prazer de recebê-la em casa foi o pastor Paulo Canuto. O pastor Paulo Canuto já abençoou a nossa igreja na nossa conferência missionária em outros momentos. Mas quando ele foi lá em casa, nós fomos assim de uma maneira profundamente, radicalmente alterada pela vida do pastor Paulo Canuto. A sua humildade, a sua simplicidade de ser igreja, mas os testemunhos de Paulo Canuto me revolucionou. Um dos testemunhos, ele contou aqui na conferência missionária, num período da manhã, que quando ele se converteu, Paulo Canuto, na época, algumas décadas atrás, ele era um traficante, ele era um perseguido pela polícia, um homem assim de auto-periculosidade. Ele se converte. E quando ele se converte, ele lê nas Escrituras de que Deus nos deu poder para curar, expulsar demônios, curar os enfermos, ressuscitar mortos. E ele começou a orar dizendo, Deus, eu quero que o Senhor me use para expulsar demônios. Eu quero que o Senhor me use para curar enfermos. Eu quero que o Senhor me use para ressuscitar. Sabe o que ele fez? Ele ia nos cemitérios, lá da cidade. Onde que estavam lá um momento fúnebre. E ele chegava, lá estava o defunto. Ele pedia licença, perguntava como que era o nome do defunto. Aí o familiar dizia, assim, eu posso fazer uma oração? Ele dizia, claro, ora. E ele começava a chamar, Felismino, ressuscita em nome de Jesus. Receba a vida em nome de Jesus. Levanta desse caixão em nome de Jesus. E ele orava, e ele orava. Aí quando ele via que não estava acontecendo nada, ele olhava assim para fora e disse, vocês me perdoam que eu estou indo embora. E vazava. Você acha que ele desistiu? Não desistiu, não. Não desistiu. Esse homem voltou em alguns cemitérios e orava pelos defuntos. Você acha que ele desanimou? Ele não desanimou. E um dia, ele voltando para casa, ele passa em frente de uma casa e lá estava um pessoal chorando em frente. Ele perguntou, o que está acontecendo? Ele disse, não, é porque um homem ali acabou de morrer. Ele disse, eu posso entrar? Claro. Aí quando ele entrou, estava ali a família e ele falou assim, eu posso orar por ele ali no quarto? Só eu e ele? Ele pensou, bom, não está no caixão, então esse morto aqui está mais fácil. Ele entrou no quarto e começou a orar por ele. E ele, orando, olho fechado, e começou a ministrar, haja vida. Eu ministro vida, eu profetizo ressurreição, levanta-te em nome de Jesus, de olho fechado, e ele orando, e ele foi sentindo graça, e ele foi ministrando, de repente, o defunto tocou nele, quando o defunto tocou nele, ele diz, o sangue de Jesus tem poder. O homem levou um susto, se eu estivesse lá eu também levaria. Pensa uma coisa dessa. Mas a verdade é que esse homem ressuscitou. E ele tem no currículo de vida uma ressurreição no seu ministério. Quando ele contou essas e tantas outras, quando ele saiu de casa, eu falei, meu bem, a gente precisa fazer uma decisão aqui dentro de casa. A gente precisa ousar mais. A gente precisa ousar mais. A gente precisa ter mais ousadia. Porque o texto disse que nós não recebemos o espírito de timidez, de covardia. Quando Paulo fala desse texto, eu me lembro quando Jesus está ali no barco e há uma tempestade. E estão quase todos morrendo. Os discípulos acordam ele. E Jesus levanta, aquieta o vento e fala para eles, por que vocês são tímidos? Tenham fé. O que Jesus estava dizendo ali?
vocês não precisavam me ajuda aí, gente. Vocês não precisavam me acordar. Se vocês tivessem fé, vocês conseguiriam o que, gente? Me ajuda. Acalmar o mar. Repreender o vento. Ei, você precisa crer nisso. De que a sua paixão por Jesus, do que o que Deus colocou dentro de você, na pessoa do Espírito Santo, Ele lhe deu o espírito de fortaleza, o espírito de poder, de ousadia e não de covardia. Esse texto entrou dentro de mim. E eu ajustei a minha cabeça. E nós tomamos algumas decisões em casa. E eu dizia todos os dias, e ainda hoje eu oro, eu dizia: Deus, eu preciso que o Senhor me batiza na tua ousadia. Eu não posso viver a vida numa parcialidade, numa passividade. Eu não posso viver a vida vendo tantas coisas acontecendo à minha volta e como se não tivesse nada acontecendo, como se eu não pudesse fazer nada em prol disso. Eu dizia: Deus, me dá ousadia, me dá ousadia, me dá ousadia. Eu preciso de ousadia, eu preciso ser batizado na tua ousadia. Tira de mim toda a covardia do teu reino, tira de mim toda a covardia diante das circunstâncias. Eu quero ousadia, eu quero ousadia. E lá um belo dia, chegamos em casa, o Alejandro estava com uma garganta totalmente infeccionada. Quando ele abriu a boca, era algo assim, agressivo. Nós reunimos, iríamos levar ele para onde? Para o hospital, claro. Quando a gente estava tudo arrumado, a gente ia abrir a porta, conversamos entre nós. Calma aí. A gente não está orando, pedindo ousadia? Então esse é o momento para que Deus venha responder a nossa oração. Então nós voltamos para casa. E ele não começou a orar pelo Alejandro. Isso já era noite. E nós começamos a orar e colocávamos a mão na garganta dele e começava a orar. Nós repreendemos na ousadia do Espírito, na ousadia da palavra. A gente orou tudo que podia orar. Em nome de Jesus eu te repreendo infecção, demônio da infecção, tudo que tinha, a gente repreendia. Aí a gente orava lá 10, 15 minutos e perguntava assim: e aí, Alejandro, melhorou? Ele dizia: não, papai, continua doendo. E a gente voltava a orar. E orávamos, e oramos. Aí passava ali 30 minutos. E a gente dizia: e aí, Alejandro, melhorou? Disse: não, pai, continua doendo. E a gente voltou a orar, orava e expulsava. E falava em língua. A gente fez uma vigília ali. Aí ele perguntou: e aí, Alejandro, melhorou? Disse: não, pai, piorou. Eu falei: não, calma aí, meu filho. Não, calma aí. Aí não. Ó, deixa eu te dizer uma coisa. Você não faz ideia o desafio que foi no nosso coração. Porque aí nós já estávamos ali perto da meia-noite, madrugada. E uma parte de mim dizia: cara, será que você vai conseguir? Será que você não está louco? Será que não tem de ir para o hospital tomar um antibiótico? Mas eu falei: mas Deus, eu preciso ter uma experiência de ousadia em ti. Alguma coisa tem de acontecer. E aquela luta dentro de mim. Aí, e ele dizia: pai, está doendo, está doendo. E é claro, para mim é mais fácil orar, porque não está doendo em mim, mas ele está doendo, chorando. E eu disse: nós fizemos uma oração. Ele orou dizendo: Deus, dê um sono para o Alejandro. E ele dormiu. Ele dormiu e nós continuamos orando. Ele dormiu e nós orando. Aí louvado seja Deus. Lá pela madrugada, o Alejandro acordou. E o que ele disse para nós? Está doendo. E o que a gente fez? Deus, e a gente voltou a orar. E nós oramos de novo. Ele dormiu. Aí como isso foi a madrugada, ele dormiu até mais tarde. Aí quando ele foi acordar, a gente naquela tensão, dizendo: e agora? Será que sarou ou não? Aí quando ele acordou, nós fomos: e aí, meu filho, como é que tá? Aí ele diz assim: pai, melhorou um pouquinho. Aquilo ali já acendeu um fogo dentro de nós. E nós passamos o dia orando. No outro dia, quando ele amanheceu sem nenhum pingo de dor, para a glória do Senhor Jesus.
Aí passou uma semana. Aí do nada, nós dormimos lá, todo mundo feliz, naquela alegria. Uma semana depois, 2 semanas depois, talvez, a Elina acorda com a garganta toda fechada. Falei, meu Deus, deve ter alguma coisa nessa casa, não tem lógica. E ela não conseguia engolir, Orei por ela e fui fazer comida. Fui fazer almoço, ela ficou lá acamada. Quando eu terminei de fazer o almoço, eu fui servir o almoço para ela. Então, assim, a minha esposa, ela tem, não sei se isso é um dom, acho que é um dom, né? É o dom assim, ela pode estar passando assim por muitas enfermidades, alguma coisa assim de enfermidade. Mas se tem uma coisa que ela não perde, é fome. Ela já teve algumas crises, né, meu bem, quando ela queria emagrecer, e ela dava dengue, e ela dava tanta coisa, e dizia, meu bem, eu não emagreço. É claro que não, um pratão desse, não tem como emagrecer. Quando eu fui servir o almoço para ela naquele dia, ela disse, meu bem, eu não quero comer. Aí eu assustei. Se a minha esposa está dizendo que não está com fome, a coisa está séria. Servi a comida para os meninos, para o Alejandro e para a Alessa. E voltei a orar por ela. Falei assim, não, nós temos que orar. Deus operou na vida do Alejandro, vai operar também na sua vida. E eu comecei a orar. E naquele dia, naquele momento, Deus nos deu uma memória de uma experiência muito linda que nós tivemos em família sobre cura, cantando um hino. Eu peguei o violão e nós começamos a cantar. Eu comecei a cantar porque ela não podia. Aquele hino assim, ó. Mesmo que não haja peixe no mar, mesmo que não haja estrela no céu, que venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Cantei uma vez. Na segunda vez que eu cantei a mesma música, ela deu um suador. Na terceira vez, quando eu terminei a terceira vez a mesma música, ela disse, meu bem, eu estou com fome. Eu disse, bom, começou a cura. No outro dia, ela amanhece com a garganta sarada. Eu quero te encorajar essa manhã, de você sair daqui mais ousado com Deus. Você não faz ideia do que Deus pode fazer através de você. Através da imposição das suas mãos, através de uma oração. Agora eu vou te dizer uma coisa, não é fácil não. Não é fácil porque tem muita... Eu coloquei na minha mente assim, falei, Deus, eu preciso me ousar em Ti. Fiz uma decisão. E a decisão foi, aonde que eu estiver, se alguém dizer assim para mim, pastor, o senhor pode orar por mim? Eu não falo, não, pode ficar em paz, que quando eu for orar, eu vou lembrar. Eu oro na hora. Eu estava, essa semana, subiu uma moradora com a gente no elevador, e ela estava... Eu disse, o que está acontecendo? Eu estou com muita gripe. Eu orei por ela no elevador, posso orar por ti? Coloquei a mão e orei. Então já orei no mercado, já orei no shopping, estava no shopping esses dias, aí o irmão viu, porque a gente não conhece todo mundo, mas o pessoal conhece a gente. Então isso é até meio tenso, porque às vezes a gente está andando, a pessoa está encarando a gente não sabe por quê. Mas porque é um irmão, é um crente, né? Aí a gente, às vezes a gente cumprimenta, às vezes a gente fica meio tímido. Aí o irmão falou assim, ora pela minha filha. Qual é o nome dela? Falou o nome, onde que ela está no hospital. Orei, então assim, aonde que eu estou, eu oro. Aí, outra coisa que eu tive também. Falei, Deus... Eu preciso pregar o evangelho? Não, esse negócio de a gente pregar, a gente tem que ganhar almas, esse negócio fica muito teórico. A gente tem de encarnar isso. E eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Uma das maneiras que eu vou evangelizar, isso aqui é uma sugestão para vocês também, tá? Eu evangelizo cantando. Então assim, quando eu vou no mercado, eu entro no mercado cantando, fazer compra. Eu escolho o hino. Por exemplo, mas cadê o vaso? Não, brincadeira, isso aqui não.
Não, isso aqui não. Não. Eu chego assim cantando assim, ó. Deus enviou seu filho amado. E eu vou às vezes o preço está ruim, dá vontade de chorar, mas eu continuo cantando. Eu vou cantando, e pego o tomate, e pego a carne, e estou cantando. Você não faz ideia. Um dia eu estava ali na verdura, aí uma irmã falou assim, porque ele vive. Aí uma mulher falou assim, quem é que vive? Eu falei assim, é Jesus! Ele vive! Aí o meu momento assim, preferido, favorito disso tudo é quando eu chego no caixa. Porque a atendente tem de ouvir todo o meu sermão. Aí eu canto, do começo até o fim, e eu vou com uma preguiça, pego o arroz, porque ela tem de ouvir toda a canção, e naquela canção ela está ouvindo falar de Jesus. Esses dias eu fui cantar assim, Deus é tão grande, Ele pode mudar a sua vida. Aí a caixonista disse assim, nossa, que energia boa. Eu dizia, é Jesus. E eu preguei para ela. Vocês estão entendendo? Eu falei, Deus, eu vou. Aí esses dias, tem 20 dias atrás, eu amanheci e falei, Deus, será que esse negócio está dando certo mesmo? Porque eu estou orando para todo mundo, mas parece que não tem nada acontecendo. Aí eu estou falando assim da tensão, porque você acha que você vai sair daqui, não, eu vou orar para todo mundo, e você pensa que vai acontecer tudo assim dos seus olhos, cadeirante vai ser curado, o cego vai ser curado. Aí eu falei, Deus, esse negócio parece que não está funcionando. Aí eu amanheci meio triste assim. Mas tá bom, eu vou continuar. Aí quando eu cheguei aqui, no meu plantão aqui na sede, era sábado da última ceia aqui, da melhor idade. Quando eu fui entrar aqui no hall de entrada, uma irmã diz assim, Pastor Aguiar, eu precisava falar com o senhor. O senhor lembra daquela vigília lá no Garcia? Que eu lhe dei uma foto de uma menina que estava cancerosa. Eu disse, me lembro. E de fato eu me lembrava. E ela dizia, o senhor sabia que naquele dia que o senhor orou por ela, quando o senhor orava, eu sentia algo tão sobrenatural. E eu senti que naquele momento, o senhor estava entrando com um processo de cura na vida daquela menina. E eu quero trazer a notícia para o senhor, que aquela menina está totalmente curada pelo poder de Deus. Aí ela diz assim, quero dizer uma coisa para o senhor, continua fazendo isso, tá? E Deus cravou, dizendo, tá vendo, meu filho, continua. Então eu quero te dizer nesta manhã, seja ousado em Deus. A nossa geração precisa ser uma geração ousada. Ousada para crer no sobrenatural. Você foi chamado para profetizar. Parabéns por todo esse momento que aconteceu aqui hoje, de intercessão pela nossa cidade, por essas camadas. É isso que nós precisamos. E eu te provoco aí cada vez mais longe, de encarar situações, encarar crises, encarar dilemas no poder e na ousadia do Espírito Santo. Não se cale diante do caos. Não se cale diante dos dilemas. Seja ousado em Deus. Você pode conhecer mais de Deus. Deus pode fazer algo muito maior através da sua vida. Seja ousado em Deus. Fala, Deus, me batiza nessa ousadia. Eu não quero ser passivo, eu não quero ser neutro, eu não quero ser indiferente. Aonde que o Senhor me introduzir, eu quero ser uma voz que profetiza transformação de cenário, transformação de história, transformação de destino. Você é esta geração. Se nós quisermos servir a nossa geração, nós precisaremos ser ousados. Ousados em Deus. Libera uma palavra. Ei. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A Bíblia diz que o Espírito pairava sobre o caos. O Espírito estava sobre o caos. O Espírito estava lá, mas ainda havia caos. Sabe quando foi que o caos saiu?
Foi quando houve uma palavra liberada. Quando Deus disse, haja, o caos foi se tornando em ordem. Libera uma palavra diante do caos. Você já tem o Espírito. Você já tem o Espírito. Libere uma palavra. Alguém me entende nesta manhã? Celebre o nome do Senhor. Libere uma palavra. Libere uma palavra. Seja ousado no poder de Deus. Seja ousado na autoridade do nome do Senhor. Em nome de Jesus, se você me entende, diga amém. Eu te convido a você se ousar em Deus. Tenha uma ousadia na sua verticalidade. Em nome de Jesus. Saia daqui cada vez mais inconformado, querendo ver mais de Deus, querendo apalpar mais de Deus, querendo conhecer lugares mais altos em Deus. Isso é para nós. Isso é para você. Pare de olhar para os outros nomes e pensar de que você nunca chegará a uma realidade em Deus. Cada um tem a sua história e Deus tem uma história com você. Abraça isso e seja ousado em nome do Senhor Jesus. Mas seja ousado não apenas na sua relação com Deus. Seja ousado na sua relação com as pessoas. Você precisa ser ousado com as pessoas. Você precisa ser ousado diante das pessoas. Você precisa ser um amigo ousado. Você precisa ser uma amiga ousada. Eu falo, Deus, eu quero ser ousado em direção às pessoas. A sua vida não pode passar pela vida do outro sem marcá-lo, sem tocá-lo, sem afetá-lo. Você pode sim afetar pessoas. Seja ousado em direção às pessoas. Final do ano, eu fui tomado por uma consciência muito grande de ousar mais em relação às pessoas. Eu, com meu bem, disse, a gente precisava fazer uma lista de pecadores. A gente precisa ter mais responsabilidades em abençoar as pessoas. E nós fizemos uma lista de pecadores. Pessoas à nossa volta que precisam conhecer a Jesus, que tem contato conosco. Isso aconteceu no final do ano. E nós começamos a orar por essas pessoas. Ontem. Pastor Gessé, na sexta-feira, intimou a igreja a trazer um visitante. Nosso problema é que a gente ouve muito, mas deixa para lá. Eu disse, Deus, eu quero trazer alguém. Eu preciso trazer alguém. A minha esposa disse, que tal a gente chamar a nossa vizinha? Ela está estudando música, ela ama música. A gente ouve ela tocar violino, piano. E a minha esposa fez um convite para ela. Só, olha, nós estamos em evento lá na igreja, e nós temos uma orquestra lá fabulosa. Você que gosta de música, você vai amar. E nós trouxemos ela ontem. E na hora do apelo, qual foi a única pessoa que veio à frente? A Samanta. E quando a gente estava vindo para cá hoje, a Eline disse, meu bem, você está lembrado que Deus respondeu uma das nossas orações? Porque a Samanta ela é a nossa vizinha de apartamento, ela está na nossa lista. Meu querido, você precisa usar mais em direção às pessoas. Você precisa usar mais em direção às pessoas. A nossa geração precisa ser uma geração que os nossos relacionamentos sejam prioridades. É uma geração que seja apaixonada por Jesus, apaixonado pelas pessoas.
pela comunhão, pela unidade. Você precisa fazer planos, você precisa ter ideias para abençoar pessoas. Pare de dizer, não dá para fazer, não dá para fazer, não dá. Claro que dá. Alguma coisa você pode fazer. Você pode tocar alguém, você pode tocar alguém. Ousa nisso. Pega o seu dinheiro, nem que seja pouco, mas abençoa alguém, nem comprando um bombom, uma bala, um tridente. Mas pode aumentar o nível, um McDonald's, um Burger King, um almoço, uma janta. Mas use o que você tem para tocar pessoas. Você sempre tem como fazer algo. Já tem 2 anos que nós estamos tentando fazer um evento geral aqui em Blumenau a favor dos garis. E esse ano nós vamos tentar de novo. Mas há muita burocracia. Não sei o que tem lá dentro. Fizemos para os enfermeiros, fizemos para os professores, mas os garis, algo travado. Final do ano, eu com aquela tristeza, Natal, a gente querendo fazer alguma coisa. Aí o pastor Niltinho chegou ali na nossa reunião, e ele disse, gente, olha, dê atenção aos garis que passam lá na sua rua. Eu falei, pronto, é isso. Eu falei, gente, eu não consegui fazer um evento para abençoar todos, mas eu vou conseguir abençoar quem passar na minha rua. Ficamos lá espiando, chamei o Alejandro, chamei a Alessa, dei um valor para o Alejandro, dei um valor para a Alessa. Quando o Alejandro pegou, você, isso aqui é para mim? Eu disse, não, cara, não é para você não. Pegou ele, peguei ele, peguei ela e fomos lá para a esquina. E quando o caminhão veio, sinalizei, conversei com o motorista, disse, olha, você tem abençoado tanto a nossa cidade, especialmente a nossa rua, o nosso bairro, eu quero te dar um sinal de gratidão. Dei um valor para ele, a Alessa deu valor para um, orei por eles. Pronto. Você não faz ideia o que eles falaram, o que eles responderam naquele momento. Você precisa usar para abençoar mais alguém. Final do ano passado, eu fui tomado por uma consciência de gratidão. Eu olhei para a minha história. Você não faz ideia que é um milagre eu estar aqui. Muitas coisas conspiraram para eu não chegar onde que eu cheguei. E eu falei, meu Deus, eu sou grato a Ti. Deus colocou no meu coração, que eu fizesse algumas ligações da gratidão. Algumas ligações. Eu liguei para o meu pastor. O meu primeiro pastor, presidente, ali da minha infância, de 10 anos, adolescência, o pastor Manuel Cardoso. Liguei para ele, me identifiquei, agradeci a ele por tudo que ele investiu na minha vida, ter me dado a oportunidade de eu começar a pregar ali. Liguei para o meu pastor da congregação, liguei para o meu líder de jovem, meu primeiro líder de jovem, liguei. Falei assim, olha, o nome dessa ligação é gratidão. É gratidão. Eu liguei para papai, liguei para a mamãe e disse, mãe, me dê o nome de alguém que abençoou muito vocês. Lá atrás, que eu quero abençoar essa pessoa. Eles não passaram um contato, nós entramos em contato com a família. Gente, você não faz ideia o impacto que isso gerou nessas pessoas. Você precisa fazer alguma coisa para tocar alguém, você precisa fazer alguma coisa para marcar alguém, você precisa ousar. Você precisa ousar para ser uma inspiração pelas pessoas, para levantar, para encorajar, você precisa ousar. Se desloca em relação, não deixa que ninguém fique perto de você sem ser tocado por Deus através da sua vida. Ouse mais nos seus relacionamentos. Se você me entende, diga amém. Você pode ficar em pé comigo. Surpreenda alguém. Surpreenda alguém com presentes, com tratamentos. Não dê presentes apenas em dias de aniversário. Você tem tantas oportunidades para abençoar pessoas. Você precisa usar mais em relação às pessoas. Talvez você precise usar mais para abençoar os seus pais. Você sabia que as pesquisas dizem
que 75% dos filhos entram em contato com os pais apenas para pedir algo. Apenas 25% entram em contato com os pais para ofertar. Você pode usar mais a sua relação com o pai. Você pode chegar em casa hoje, fazer uma massagem no pé da sua mãe. Você pode fazer uma massagem no pé do seu pai. Ele vai pensar que Jesus está voltando, não tem problema. Mas você pode usar mais. Você pode usar mais. Você precisa usar mais em relação às pessoas. Ore mais pelas pessoas. Imponha as mãos mais sobre as pessoas. Se uma amiga chegou perto de você para abrir o coração, não adie um momento. Eu quero te abençoar agora. Eu vou abençoar a sua vida. Eu vou abençoar você. Você vai ser curada. Você vai ser sarada. Você vai ser renovada. Deus vai aliviar o seu fardo agora. Você precisa usar mais em relação às pessoas. Mas você também precisa usar mais na sua interioridade. Você pode ir mais longe em você. E é tudo isso que nós temos ouvido desde sexta-feira. Você pode ir mais longe como rapaz, como moça. Você precisa ser mais ousado. Eu quero orar para que Deus te abençoe muito, com muita criatividade. Talvez a sua história não te inspira a você ousar mais, em ir mais longe. Mas lembre-se que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Em Cristo tudo recomeça. Em Cristo tudo reinicia. Talvez essa manhã você chega aqui e você vem com muitos complexos. Você vem com muitos traumas. Eu quero que nesta manhã você faça uma decisão. Diga basta para esses complexos. Diga basta para essa sua inferioridade, que achar que não vai, que não consegue. Dê um basta nisso. Seja ousado. Seja ousado em você mesmo. Fala, eu vou mais longe. Eu vou chegar em lugares mais altos do que aqueles que chegaram antes de mim na minha família. Eu vou chegar porque eu quero ser uma fonte mais expansiva de bênção para aqueles que estão na minha geração. Ousa mais na sua interioridade. Em nome de Jesus. Pessoas apaixonadas por Jesus são pessoas que ousam mais. São pessoas que ousam mais. Você que está aqui nessa manhã, você sente, você acredita que você precisa incendiar o seu coração. Você precisa acender uma fogueira no seu interior. Você precisa ousar mais. Você precisa ousar mais na vida. Você precisa ser mais ousado. Se você quer dar um start nisso, eu quero te convidar a você vir aqui à frente. Eu quero me unir a você. Eu quero orar com você. E alguma coisa acontecerá de dentro para fora. Alguma coisa acontecerá de dentro para fora. Você é chamado sim para trazer o céu para a terra. Você não pode dormir com um gigante dentro de você. Não, você não pode dormir com um futuro tão vibrante que Deus colocou. Ah, isso precisa vir, isso precisa vir, isso precisa vir. Eu quero que nessa manhã você clame comigo, para que Deus te batize nesta ousadia. Ah, nós só vamos servir a nossa geração se nós formos ousados. Ousados para pregar a palavra. Repreenda, expulsa a timidez, a covardia, o medo. Eu sei que você tem, eu tenho alguns. Tenho lutado contra, tenho orado sobre isso. Mas nesta manhã seja uma voz para o seu coração. De ousadia. De ousadia, de ousadia. Você não deve olhar para os seus recursos. Você não deve olhar para a sua força, para o seu braço. Você não deve olhar para o seu currículo. Você deve olhar para a graça.
Você deve olhar por aquilo que Deus plantou em você. Ele plantou algo grande, Ele plantou algo maior do que você. Ele plantou algo maior do que a sua história, maior do que a sua história. Você precisa servir esta geração. Você precisa servir esta geração. Somente na ousadia isso será possível. Deus está te arrancando da indiferença. Deus está te arrancando do ponto neutro. Deus está arrancando a passividade dentro de você. Deus está te levando para uma intrepidez no espírito. Creia nisso nesta manhã. Eu quero que você seja uma voz profética para ti. Eu quero que antes de nós orarmos por você, você ore por você. Eu quero que você ministre uma visão maior. Eu quero que você ministre uma visão maior para o teu coração. Eu quero que você ministre uma experiência mais profunda para a tua história. Você que não é batizado com o Espírito Santo, diga para o teu coração: esta manhã tu vai falar em novas línguas. Esta manhã você vai falar em novas línguas. Você que já é batizado, diga para o teu coração: esta manhã você vai ter visões, você vai profetizar, porque o Espírito foi derramado para que os jovens profetizassem e os moços tivessem visões. Faça uma oração ousada por você. Faça uma oração ousada pelo teu coração. Que você saia daqui como um leão em Deus. Que você saia daqui como uma leoa em Deus. Ayamuri de Cavelanduli Samamankomuri. Tai Plovandiri Kaimamuli de Récia. Eu creio que há um mover de Deus aqui. Eu creio que há um mover de Deus aqui. Eu creio que Deus está acendendo algo dentro de você. Eu creio que Deus está inflamando algo dentro de você. Eu creio que Deus está inflamando o dom. Deus está inflamando. Acenda, acenda. É você que tem de acender. Paulo disse: Timóteo, é você que acenda. É você que acende. Ministra fogo no seu coração. Ministra chama no teu coração. Chama, fogo. Incendeia, incendeia. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Talibuari tizivahamburi kivandi. Ai, burakamuri blabasai. Ai, balari de kamuri de lamahandi. Esta geração está esperando ser servida por você. A Bíblia diz que toda a criação espera a revelação dos filhos de Deus. Alguém esperando a tua ousadia. Alguém está esperando a tua ousadia. Seja batizado na ousadia. Seja batizado na ousadia. Seja batizado agora na ousadia. Na sua ousadia, nos seus devocionais, na sua vida com Deus, nas suas renúncias, nas suas entregas, nas suas ofertas, na sua generosidade. Amando o bidicambo é fácil. Vai adorando a Deus onde que você está. Vai clamando por essa ousadia para confrontar pecado. Levanta-te contra o pecado desta geração. Levanta-te na ousadia do pecado desta geração. Levanta-te contra o pecado do aborto. Levanta-te na ousadia contra o pecado da incredulidade, contra o pecado do feminismo, contra o pecado do machismo. Levanta-te na ousadia. Levanta-te na ousadia. Bater na porta e o meu coração não deixa de clamar. Não deixa de clamar. O meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar. Gastarei
pés. Larará, 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 tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Larará, 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 vai recebendo visões de Deus. Vai recebendo visões de Deus. Vai recebendo visões de Deus. Tenho fogo cerrado em meu peito, não me dá descanso. Vai recebendo ousadia. Eu não tenho descanso. Em nome de Jesus. Tenho fogo cerrado em meu peito, em nome de Jesus. não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Com forte. Deixa queimar, 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 oh, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Glória. Tem alguém aqui nesta manhã que o seu coração está pegando fogo. E você fala: Pastor Aguiar, eu não quero sair aqui desta manhã sem antes ter a experiência de falar em novas línguas. Eu quero ter uma ousadia na minha espiritualidade, eu quero, mas eu ainda não sou batizado. Isso está queimando dentro de mim, eu não abro mão, eu não abro mão. Eu quero que seja nessa conferência, eu quero que seja nesta manhã. Eu estou faminto por isso. Eu quero isso nesta manhã. Você tem que estar inflamado, você tem que estar faminto, você tem que estar desejando mais do que tudo nessa manhã. Você quer chegar neste lugar em Deus. Você quer chegar neste lugar em Deus nesta manhã. Tem alguém aqui que não é batizado e você quer receber o batismo nesta manhã? Tem. Vem aqui na frente, vem aqui mais à frente com a sua mão levantada. Vem aqui, eu quero orar com você. Eu quero orar você que quer ser batizado, mas você tem que vir faminto, você tem que vir faminto.
Fica em pé, pode ficar em pé, pode ficar em pé. Quem mais? Quem mais? Pode vir, vem. Vai clamando, Senhor, vai clamando a Jesus. A gente não é batizado, tem de falar, você tem de adorar. Vai adorando Jesus. Vai adorando Jesus, vai adorando Jesus, vai adorando Jesus. Vai adorando Jesus, vai adorando. Vai clamando por isso, fala: Jesus, eu te adoro. Eu quero esse fogo, eu quero este fogo. Eu quero este fogo, eu quero este fogo, eu quero este fogo. Eu quero que queime isso em mim. Eu quero queimar e descer línguas como que de fogo. Eu quero esta chama, eu quero. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que precisa de um renovo, vai clamando. Jesus está te tocando agora. 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 Ele 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 está te tocando agora. Deixa queimar, deixa queimar com fogo. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar com fogo, com fogo. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deus está tocando, Deus está tocando, Deus está tocando. Deus te levanta numa ousadia nesta manhã. Deus está te levantando numa ousadia, no sobrenatural, no reino de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você terá revelações de Deus. Deus te mostrará corações de pessoas. Ai, amuri, revuri, desigavamo que é. Raburava cabe de sando de comunicas. Dará luz, dará luz, dará luz. Aquilo que Deus está gerando dentro de você, dará luz, dará luz. Em nome de Jesus, recebe esta palavra nesta manhã. Recebe essa palavra nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia.